Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda. Hoje a gente vai explorar a jornada espiritual, usando como base os ensinamentos de um ministro sobre o livro de Cântico dos Cânticos. A ideia é mergulhar, assim, nas etapas da alma que esse livro descreve tão poeticamente, sabe? Desde aquela atração inicial por Cristo, passando pela maturidade até chegar na esperança final. Vamos tentar entender essa progressão, né? E o que ela realmente significa para nós. O foco é ver a restauração do Senhor como algo que avança, que cresce. Uma visão que se renova a cada dia. Exatamente. E essa jornada, segundo o ministro, ela tem estágios bem claros. Começa com o chamado mais forte para viver, como ele diz, além do véu. Além do véu. O que seria isso exatamente? Bom, ele explica, baseado em Hebreus, que o véu não é só aquela cortina do templo antigo, sabe? Representa a nossa natureza humana, a nossa carne. Ah, a carne. Isso. Que a gente precisa atravessar espiritualmente para ter uma comunhão mais íntima com Deus. E essa realidade da carne, ela persiste, mesmo no que ele chama de economia divina. Economia divina. Tipo, o plano de Deus fora do nosso tempo linear? Isso. Por isso que mesmo na esfera celestial, digamos assim, essa questão da carne, do véu, continua relevante até o fim de tudo. Interessante. E falando em coisas que parecem complexas, como a gente entende Cristo sendo Criador e, ao mesmo tempo, chamado lá em Colossenses de primogênito de toda a criação? Parece uma contradição, né? Parece, né? Mas a visão que o ministro traz aqui, Cristo, o Deus Criador, ele se fez homem, ele se tornou uma criatura para poder redimir a criação. Ele é o último Adão. Certo. Tem isso, assim, só fecha dentro dessa economia divina, onde Deus não está limitado pelo tempo como nós. Por exemplo, a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Sim, sim. Então, a encarnação, a cruz, tudo isso tem um impacto eterno. E a luta com a carne, simbolizada pelo véu, continua sendo parte da nossa jornada. Entendi. Faz mais sentido agora. Seguindo essa jornada, então, lá em Cânticos 6, a amada é comparada a Tirsá e Jerusalém. Ah, sim. O ministro até comenta que achou difícil no começo aceitar Tirsá como símbolo positivo, por ter sido capital dos reis infiéis lá do norte de Israel. Pois é, Tirsá tem essa carga histórica, né? Exato. Mas ele conclui que as duas, por serem cidades reais, representam etapas importantes na experiência com Cristo. É atração, segmento, comunhão, a vida na igreja, transformação, descanso, satisfação, uma progressão mesmo. Isso conecta perfeitamente com a necessidade de continuar lidando com a carne, com o nosso eu, mesmo depois de experiências fortes com Deus. Lembra do apóstolo Paulo? O espinho na carne. Exatamente. Mesmo depois de ir ao terceiro céu, ele tinha lá o espinho na carne. Isso mostra que a nossa natureza humana, com suas fraquezas, com aquela autoconfiança que às vezes atrapalha, ela continua presente. São como as raposinhas que o cântico menciona, sabe? As raposinhas que prejudicam a vinha? Isso. Podem ser essas manifestações da carne, o ego querendo aparecer, ou até mesmo, como o ministro aponta, usar materiais inadequados na edificação da igreja, tipo madeira, feno, palha, em vez de ouro, prata, pedras preciosas que representam a natureza divina. Entendi. Então a maturidade ajuda, mas não elimina a necessidade de vigilância. Com certeza. A maturidade diminui a força da carne, mas o vigiar e orar é para sempre enquanto estivermos neste corpo. Rejeitar o que é da carne, o que é inadequado para a construção. E qual seria o próximo estágio, então, depois dessa fase de transformação e luta? Aí vem o compartilhar a obra do Senhor. É o 7º estágio que o ministro descreve. A amada se torna sulamita. Sulamita? Que é vista como a contraparte feminina de Salomão. Indica uma união tão profunda, uma maturidade tal, que ela está pronta para trabalhar junto com Cristo na sua obra. Ah, então a qualificação para a obra não é tanto sobre habilidade, organização? Não principalmente, segundo ele. A qualificação-chave vem da maturidade na vida divina. As virtudes que a sulamita mostra são sinais dessa vida amadurecida. Lembra de Romanos 5,17? Os reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Isso. É essa vida real, de realeza espiritual, que nos capacita a edificar direito, a servir na obra do Senhor de verdade. Faz todo sentido. E como deve ser essa obra?
tem alguma característica especial? Sim, duas coisas importantes. Primeiro, ser feita em unidade com o Senhor. A Sulamita coopera com Salomão, né? É ser um com ele naquilo que ele está fazendo. Certo. Unidade com Cristo. E a segunda? A obra é para o corpo de Cristo inteiro. Não pode ser algo sectário, limitado a um grupo ou denominação. É como viajar pelas vinhas, cuidando do interesse geral do Senhor, não só do nosso jardim. Entendi. Servir ao corpo todo. E depois disso, desse serviço maduro, ainda tem mais alguma etapa? Tem o último estágio que o ministro aponta, que é a esperança do arrebatamento. A esperança final. Exato. Depois de alcançar essa maturidade, essa unidade com Cristo na obra, ainda resta aquele gemido interior por causa da nossa condição atual, do corpo sujeito à fraqueza, como Paulo descreve em Romanos 8. É um anseio profundo pela redenção final do corpo, pela volta do nosso amado. E tem aquela ilustração da vinha de Baal-Ramon em Cânticos 8, né? Que o ministro usa para explicar isso. Isso mesmo. Salomão, que representa o Senhor, é dono da vinha. Ele arrenda essa vinha aos guardiões. E exige um pagamento, 1000 ciclos de prata, eu acho. Exato, 1000 ciclos. E permite que os guardiões fiquem com 200 ciclos. A interpretação que ele traz é: nós recebemos uma porção da obra do Senhor, a vinha. Devemos pagar a ele o que ele requer, os 1000 ciclos, que simbolizam nossa fidelidade, nossa responsabilidade, nosso amor. E os 200 ciclos que sobram? Esse é o fruto que produzimos além do mínimo requerido. É o resíduo, o extra. E isso se torna a base para nossa recompensa futura. É um incentivo de Deus para a gente ser diligente, fiel e ir além do básico. Lembra da parábola dos talentos? Sim, claro. Quem foi fiel no pouco. Pois é. A obra feita com o coração, que excede o mínimo, gera uma recompensa lá na frente. Nossa, que quadro completo! Vemos então uma jornada bem definida. Começa no primeiro amor, passa pela necessidade de lidar com a nossa natureza humana, cresce para a maturidade e unidade com Cristo, desemboca no serviço ao corpo e culmina nessa esperança viva da volta dele. Sim. É uma visão muito rica e, baseado nesses ensinamentos, fica uma reflexão, né? A jornada espiritual não acaba só na comunhão íntima ou mesmo no serviço dedicado. Ela se estende, ela aponta para uma esperança ativa, uma espera real pela consumação de tudo, pelo retorno do amado. E a pergunta que fica é: como essa esperança final pode, hoje, reorientar a nossa busca diária por maturidade e o nosso serviço a Ele?